Tô na área para trazer para vocês aqui as análises do Domingão. Então, nesse vídeo, além de trazer o planejamento do dia, que vocês sabem que para ser assertivo e ser constante nas apostas, ter resultado, tudo começa com um bom planejamento e uma boa análise de pré-jogo, tá? E nesse domingo nós temos muitos jogos para poder analisar, né, como vocês estão vendo aqui, ó. E eu vou poder analisar, comentar muito deles detalhadamente para você, para que te coloque no caminho correto para ser assertivo, tá? Lembrando que na descrição eu vou deixar algumas apostas, então olha a descrição, tá? Se cadastra na carta de aposta e depois faz, eu vou deixar os links com as apostas prontas, ok? E lembra de curtir o vídeo e se inscrever. Cara, na verdade, faz isso logo, velho, na moral. Faz isso logo, pô. Curte o vídeo, se inscreve. No final do vídeo, se você gostar do vídeo, aí você compartilha com um amigo. Mas somente se você gostar, tá? Vamos lá, vamos começar com as análises aqui e eu já vou começar logo com os mandantes que são favoritos, tá? Eu fiz uma lista aqui dos mandantes que são favoritos, porém, de antemão, já adianto, e eu vou comentar durante o vídeo, não é para você sair fazendo apostas na vitória de todos os times, colocar nenhuma múltipla, nada disso, tá? Nada disso. Isso aqui é só para a gente usar como parâmetro. E aqui durante o vídeo eu vou detalhar para vocês cada um do porquê eles são favoritos e aí quais mercados que dá para utilizar. Se é melhor apostar no pré-jogo ou se é melhor levar pro ao vivo, tá? Vamos começar com o Twente contra a equipe do Willem, tá? É um jogo pelo campeonato holandês. Obviamente, o Twente tá jogando em casa, é extremamente favorito, né? Só para mostrar para vocês aqui, hoje eles ocupam a 6ª colocação, tá brigando por uma vaga em uma competição europeia, precisa vencer esse jogo, ainda mais por ser dentro de casa e por ser contra uma equipe inferior, né? Uma equipe que até sofre muitos gols, assim como o Twente também. Eles são favoritos, mas essa cotação não me agrada, tá? 1,38 não me agrada. Ah, poderia utilizar um handicap asiático -1, onde se vencer por um gol é devolvida, se vencer por 2 gols é green? Poderia, mas eu acho muito arriscado, tá? Por quê? Porque o Twente é um time que toma muitos gols também. Quando parando aqui para olhar, ó, a média de gols do Twente tem uma média de 1,6 gols marcados, mas também tem uma média de 1,7 gols sofridos. É um time que sofre muitos gols. Então, o que é para mim? Ele é favorito? É. Mas, para mim, a melhor opção é esperar no live, um jogo que vai acontecer 8h30 da manhã, 8h15 da manhã, cedo. Esperar no live, analisar o que está acontecendo em campo, né? Validar com o que está acontecendo em campo. E se o Twente estiver muito bem, dominando o jogo, e essa cotação chega a um odds 1,55, 1,60, e eles estejam dominando o jogo, dá para se pensar numa possível vitória do Twente. Caso contrário, é melhor ficar de fora, se não estiver bem, tá? Ou se sair o gol antes também, não tem problema. Segue o baile e vai para o próximo jogo. Um mercado que eu gosto bastante também é o mercado de gols. Como eu falei, o Twente é um time que marca muitos gols e sofre muitos gols também, assim como o Willem. Então, o over 1,5 eu vejo com bons olhos, está pagando 1,20, dá para utilizar como uma odds complementar em uma dupla, tá? E vale a pena no ao vivo, tá de olho no gol no primeiro tempo, também não descarto, tá? Só para mostrar para vocês aqui, dos últimos 10 jogos do Twente, em 8 aconteceu o gol no primeiro tempo. Então, uma média, 80% dos jogos acontecendo gol no primeiro tempo nos jogos do Twente. Então, já é um jogo que vale a pena ficar de olho, tá? Feyenoord vai enfrentar o Utrecht, né? O Feyenoord, por jogar em casa, sim, é favorito. Tá pagando em 42, mas para mim essa odd está completamente errada. Assim como o Twente também é um jogo que eu vou estar analisando no ao vivo para buscar a possível vitória do Feyenoord. Porém, eu gosto de um mercado que é o mercado de gols. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Dos últimos 10 jogos do Feyenoord, em 7 deles aconteceu ambos marcam. Dos últimos 10 jogos do Utrecht, em 8 aconteceu ambos marcam. Ou seja, esse jogo tem uma tendência muito grande para o ambos marcam. Ambos os times têm uma média de quase 3 gols marcados por jogo, porém tem uma média de pelo menos 1 gol sofrido por jogo. No caso do Utrecht, quase 2 gols sofridos por jogo. Olhando também o histórico, são dois times que estão brigando no topo da tabela, né? Olhando o confronto direto entre eles, teve aqui, ó, um 2-0, 4-2, 2-1, 5-1, 3-1, 1-1, 2-1. Perceba que a maioria dos jogos são jogos realmente com ambos marcam acontecendo, com os dois times marcando o gol, tá? Olhando os jogos do Utrecht, os últimos jogos, foram jogos que eles marcaram gol com regularidade, em todos eles, tá? E o Feyenoord segue a mesma linha, Só não marcou aqui contra o PSV que perdeu 3-0, mas todos os outros eles marcaram gols, tá? Inclusive na Champions. Então, eu gosto bastante de olhar para o cenário de gols. O over 1,5 está pagando muito mal, não vale a pena.
Vale a pena estar de olho no Gol HT, no ao vivo, mas eu gosto dessa opção do ambos marcam. Para mim tem muito valor pagando em 70, tá? E no caso da vitória do Feyenoord, é um jogo mais para levar pro live mesmo, porque não é um jogo fácil, como eu falei. O Trash na temporada está muito bem, é o terceiro colocado, com 11 vitórias em 17 jogos, apenas 3 derrotas, marcou 34 gols, um time que marca bastante gols, né? Recentemente eles enfrentaram o PSV e empataram com o PSV, foi um jogo por 2-2, então cuidado com esse confronto, tá? Cuidado com esse confronto. Galera, continuando aqui, nós temos, vou passar pro campeonato grego, né? E no campeonato grego, nós temos alguns favoritos, como por exemplo o PAOK, jogando em casa é bem favorito, o AEK também é bem favorito, só que como eu falei, as cotações desses jogos estão bem ruins. O que é que dá para fazer aqui, tá? Dá para utilizar um handicap -1 nos dois jogos e fazer uma dupla? Tá, é uma boa. Só que eu particularmente, como eles são bem favoritos e estão jogando em casa, eu vou estar de olho na vitória no primeiro tempo, tá? Mas eu não recomendo utilizar essa vitória no primeiro tempo no pré-jogo. Eu só recomendo no ao vivo. Por quê? Porque você valida o que está acontecendo dentro de campo para poder tomar essa decisão. Principalmente o mercado de vitória no primeiro tempo, principalmente nesses times, né, de campeonatos inferiores, eu não aposto no pré-jogo. Eu não coloco meu dinheiro no pré-jogo. Somente no ao vivo, tá? O PSG vai enfrentar o Saint-Étienne. No caso do PSV, por ser um time grande, a diferença técnica aqui ser gigantesca. Não que o Saint-Étienne não seja um time grande, é um time muito tradicional, talvez até um dos maiores times, tá, da França. É maior em termos de história até do que o PSG, mas é um time que vem da segunda divisão, é um time tecnicamente bem abaixo, é um time que sofre muitos gols, né? Não é à toa que você pega aqui, ó, o histórico do Saint-Étienne, ó. É um time que tomou 35 gols em 16 jogos, ou seja, uma média de 2 gols por jogo, né? Mais de 2 gols por jogo. É um time que já perdeu 10 vezes no campeonato. Contra um PSV que ainda não perdeu, tem 12 vitórias e marcou 44 gols. Ou seja, quase 3 gols por jogo, né? Do PSG. Então, já no caso do PSG, dá para fazer, e eu vou fazer essa aposta do PSG para ganhar no primeiro tempo, tá? Esse confronto para o PSG ganhar no primeiro tempo, junto com, provavelmente, a vitória do... Ah, não, tá pagando muito pouco. Pensei que tava pagando até mais a vitória do Rangers, mas tá pagando muito pouco, tá? No caso do Rangers, também, quando joga dentro de casa, é um time que costuma marcar bastante gols jogando dentro de casa. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Eles são bem favoritos, obviamente, mas jogando em casa, ó. Ganharam de 3-0 do Celtic, fazendo gol no primeiro tempo, do Dundee, Tottenham foi 1-1 e Kilmarnock 6-0. Então, assim, em casa, o Rangers costuma jogar muito bem, né? O fator casa faz muita diferença pro Rangers. Fora de casa, eu não costumo nem apostar na vitória, né? Mas em casa realmente faz muita diferença. Vai enfrentar uma equipe defensivamente extremamente frágil, né? Muito fraca. Então, vale a pena estar de olho também nessa vitória do Rangers no primeiro tempo, até mesmo no pré-jogo, tá? Outros favoritos que nós temos, o Atlético de Madrid vai jogar contra o Osasuna. Não é um jogo fácil aqui, tá? Inclusive, eu acredito que vai ser um jogo bem truncado. A minha recomendação, ainda não fiz nenhuma aposta de pré-jogo para esse confronto, vou observar, né? Esperar também a provável escalação, mas a provável é que o Atlético de Madrid vá com o time titular mesmo, só que o Osasuna é um time que joga muito bem, porém costuma jogar muito bem no seu estádio, né? Em casa. Fora de casa já cai muito em produção. E o Atlético de Madrid vem jogando muito bem, vem conseguindo vitórias de forma bem tranquila, inclusive vem de uma grande vitória contra o Barcelona, e sabe que precisa do resultado aqui contra o Osasuna para encostar no Real Madrid, né? E até assumir a liderança, já que o Real Madrid está jogando a Supercopa da Espanha. Então sim, eu gosto de estar a favor da vitória do Atlético de Madrid, só vou pensar um pouco mais, né? Estou gravando esse vídeo na sexta, se vou atuar no pré-jogo ou esperar no live, tá? Se tiver algum jogo para combinar em uma dupla que passe segurança, aí pode ser que eu faça uma duplinha com esse jogo da vitória do Atlético de Madrid, beleza? No campeonato italiano, nós temos 2 jogos interessantes e que eu considero com a odds de valor e considero uma dupla com bastante segurança, de verdade. Algo que fuja desse resultado, para mim, é uma zebra muito grande, que é a vitória do Napoli, né, que vai enfrentar o Verona, junto com a vitória do Atlético de Madrid, ou do Inter de Milão, que vai enfrentar o Venezia. Ambos os times estão brigando pelo título, né? O Napoli é o líder atualmente e o Inter de Milão é o terceiro colocado. A Atalanta está aqui na segunda colocação, porém a Inter de Milão está com 17 jogos e o Napoli está com 19, tá? Então, se a Inter de Milão vencer esses 2 jogos, assume a liderança.
E lembrando que a Atalanta está com um jogo a menos, mas está um ponto somente da Inter de Milão. Então a Inter de Milão precisa vencer esses 2 jogos que faltam para poder estar como líder, né? Hoje não estar como líder. Então é o melhor ataque da competição, melhor defesa da competição, um time extremamente forte, vai enfrentar uma equipe extremamente fraca, né? Aqui o vice-lanterna. No caso do Napoli, também vai enfrentar uma equipe bem fraca, na verdade a pior defesa do campeonato com 42 gols sofridos, e o Napoli tem um dos melhores ataques também. Então eu gosto sim dessa vitória da Inter de Milão e vitória do Napoli, numa dupla, tá? Não descarto também a possibilidade, no caso do Napoli, de ter mais cantos na partida. É um time que tem uma média de cantos extremamente alta, principalmente quando joga dentro de casa, né? 80% dos jogos do Napoli, eles tiveram mais cantos do que o adversário. E o time do Verona é um time que tem um estilo de jogo bem reativo e por isso cede muitos escanteios. Então também é uma opção que dá para você levar em consideração, que é para o Napoli ter mais cantos nessa partida, tá? Galera, só um ponto aqui muito importante. Eu estou comentando aqui vários jogos para vocês e eu sei que na sua cabeça, às vezes você vem e pensa, pô, vou fazer uma múltipla, já que minha banca é baixa, né? Vou fazer aqui uma múltipla porque vai me dar um retorno maior. Só que a partir do momento que você começa a fazer uma múltipla muito grande, 3, 4, 5, 6 jogos no mesmo bilhete, aumenta o risco, né? E quando você vê um final de semana como esse, tem muitos jogos, vai acontecer zebras. Isso é fato, tá? Isso é fato. Obviamente que a gente sempre busca aqui diminuir o risco dos jogos, então por isso que eu faço esse filtro e esse planejamento é muito importante para saber quais jogos eu vou trabalhar no live, né, porque tem risco, e quais jogos eu vou atuar no pré-jogo porque tem um risco menor. Mas é muito importante também você ter estratégias definidas. Então eu, por exemplo, eu só costumo fazer apostas individuais ou no máximo uma dupla. No máximo uma dupla. Eu só costumo fazer esses 2 tipos de aposta, tá? Justamente por quê? Porque é esse jeito que você vai manter sua assertividade alta e de pouquinho em pouquinho, né, você vai ver que no final do mês você vai ser lucrativo. No ano passado eu fiz mais de 100 unidades só trabalhando com odds ali, 1,55, 1,60, 1,70. Só trabalhando com esse tipo de odds, tá? Então você também vai ser muito lucrativo se você começar a fazer isso. E óbvio, se você tiver uma boa leitura de jogo, tá? Isso é muito importante aqui porque eu percebo que muita gente, quando eu estou comentando aqui vários jogos, muita gente quer fazer várias múltiplas e acaba quebrando a cara, beleza? Os outros jogos que eu coloquei aqui, o visitante como favorito, é porque na minha visão é favorito, mas são jogos que apresentam risco. Cara, no caso do Lens, né, é para mim favorito porque o Le Havre é uma equipe muito ruim do campeonato francês. Inclusive é uma equipe que eu acredito que vai ser rebaixado, né? Tá aqui com 16 jogos, 12 derrotas em 16 jogos, 34 gols sofridos. Junto com o Montpellier são as piores equipes. Então assim, por isso que eu acredito muito nesse favoritismo do Lens, tá? Por conta do time ser bem ruim do Le Havre. Porém, eu vou deixar para atuar no ao vivo. A mesma coisa do Panathinaikos, vai enfrentar o pior time do campeonato grego, né? Então também é favorito, mas essa cotação não me agrada, ainda mais jogando fora de casa. E por último, o Başakşehir, que vai enfrentar o Galatasaray. Eu gosto dessa cotação e estarei sim a favor da vitória do Galatasaray contra o Başakşehir, que defensivamente é um time muito fraco. Eles se enfrentaram agora pelo campeonato, pela Copa Russa da Turquia, pela Copa da Turquia eles se enfrentaram, agora recente, e foi um jogo que terminou 2-2, sendo que o Galatasaray entrou com um time completamente reserva, tá? Aí acabou tomando ali um gol, empatou, depois tomou o segundo, 2-1, aí empatou, teve um pênalti nos acréscimos do Galatasaray e o Batshuayi acabou perdendo o pênalti, tá? Para esse confronto, obviamente, o Galatasaray vai com o time titular e o fato de ir com o time titular, eu vejo uma superioridade muito grande. Por isso que eu vejo saindo com a vitória. E jogos que eu separei aqui para gols, tá? Vou comentar Real e Barça, calma. Mas antes eu quero falar sobre, inclusive eu deixei aqui ó, o jogo do Feyenoord, que eu já comentei, né? O jogo do Galatasaray também, que eu acabei de comentar. Também são jogos favoráveis para gols. No caso do Arsenal contra o United, além de ser um jogo favorável para gol, mas eu tenho uma parada muito importante aqui. É bom esperar para ver qual time do Manchester United vai a campo e qual time do Arsenal. Né? Pode ser que o Arsenal vá com o time reserva, por não ligar tanto para a FA Cup. Né? A gente sabe que os times ingleses costumam poupar muitos jogadores na FA Cup. Então, eu deixei aqui como essa observação para esperar a escalação. Se for com o time titular, principalmente o Arsenal, né? O United até acredito que vai, mas o Arsenal não sei. Vale a pena estar de olho, obviamente, no over 1,5, tá? Para mim é um bom mercado. E vale a pena estar de olho também para o Arsenal ter mais cantos. Em 90% dos jogos, o Arsenal teve mais escanteios que os seus adversários.
Primeiro, porque eles costumam ter a bola, né? Costumam controlar muito o jogo, então o adversário pega muito pouco na bola. E segundo, porque joga com muitos jogadores nas extremas, buscando cruzamentos na área. E esses cruzamentos na área, bastante cruzamentos na área, geram muitos escanteios, tá? Por isso que eu destaco também esse mercado de escanteios favorável para o Arsenal, que tem uma média de 7 escanteios cobrados por jogo dentro de casa e apenas 1,5 escanteios cedidos. 2 escanteios por jogo cedido. É muito pouco, né? Eles cedem muito pouco. Então, vale a pena estar de olho nesses dois mercados de escanteios e gols, mas dependendo da escalação. O outro jogo também que nós teremos é o clássico na Supercopa, Real Madrid e Barcelona. E aqui a gente já sabe que os dois times irão com força máxima, tá? Eu até comentei no meu Instagram, se você está aqui no YouTube e não me conhece no Instagram, não me segue no Instagram, @perseguido pelo Brim, me segue, tá? Lá também eu compartilho muita informação. E eu comentei sobre esse time do Real Madrid e comentei também sobre o Barcelona, sobre os pontos fortes e os pontos fracos, né? No caso do Real Madrid, o ponto forte é a individualidade, né? A gente está falando de jogadores que é Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo e Bellingham. São jogadores top 20 do mundo, os 4, na minha opinião, tá? São 4 jogadores de muita qualidade. Só que coletivamente, velho, chega a doer ver o Real Madrid jogar, de verdade. Porque você não vê o trabalho coletivo fluir, né? Você não vê uma troca de passes interessante, jogadas ensaiadas do Real Madrid. O que você vê dá a bola no Vini Júnior, ele vai correr, vai driblar, vai cruzar na área ou vai tentar a finalização. Dá a bola no Mbappé, a mesma coisa. Você não vê jogadas entre eles, né? Você não vê um time que toca muito a bola, que controla muito o jogo. Então, o Real Madrid costuma estar fazendo força para ganhar de adversários até que deveria ganhar com tranquilidade. Foi o caso do Valência, foi o caso do próprio Mallorca, né, na Supercopa agora. Então, você olha o placar 3-0 contra o Mallorca, parece que foi um jogo fácil, mas, cara, os gols só saíram no segundo tempo e 2 gols saíram nos acréscimos, que foi um gol contra e um gol do Rodrigo. Quando o Mallorca já estava, tipo, já foi, vou por tudo ou nada. Mas o Real Madrid está fazendo força para ganhar, porque não está jogando bem. Já o Barcelona, o individual do Barcelona caiu um pouco, né? O Lewandowski, das últimas 5 partidas, só fez um gol, que foi pela Copa do Rei. Então o Lewandowski não está bem. O Rafinha teve uma queda nos últimos jogos, ainda é um dos principais jogadores do Barcelona, vem jogando bem, mas teve uma queda. Só que nos jogos passados, o Barcelona estava sem Lamine Yamal. Agora para a Supercopa, né, ele voltou de lesão, já jogou a Supercopa contra o Atlético Bilbao e o Lamine Yamal destruiu o jogo. O Lamine Yamal é um cara que, apesar de ser muito novo, além de ter passes absurdos, tá? Além de ter passes absurdos, é um cara que faz o time adversário mudar taticamente, porque tem que dobrar a marcação com ele. O mano a mano com o Lamine Yamal hoje não dá, entendeu? E ainda mais o Real Madrid, que defensivamente está cheio de desfalques. Então eu não vejo o Real Madrid, o Mendy, segurando o Mendy não, desculpa, é o Mendy mesmo, segurando o Lamine Yamal, entendeu? Não vejo. Por isso, e coletivamente o Barcelona voa. O meio campo do Barcelona é muito entrosado, o time toca muita bola, a linha de impedimento do time é absurda, e por isso que o Barcelona ganhou o jogo por 4-0 do Real Madrid no Bernabéu, né, nessa temporada já, pelo Campeonato Espanhol. Mas aqui é outro jogo, é uma final, tudo pode acontecer, qualquer um dos dois pode vencer. Por isso que eu não gosto muito de apostar em resultado. Eu vejo um odds de valor, que é o Barcelona com empate. Eu vejo valor nessa odds. Porque o Real Madrid com empate está pagando 1,40 ou 1,30 e pouco. Deixa eu ver se aqui não vai mostrar aqui. Mas está pagando abaixo de 1,50. E o Barcelona com empate está pagando 1,60. Cara, esse 1,60 tem valor. Eu vejo um jogo muito equilibrado, né? E eu não vejo um favoritismo para o Real Madrid, não. Que é a casa de aposta vê. Tá? Talvez está colocando esse favoritismo pelas individualidades. Mas coletivamente o Real Madrid vem jogando mal. E nos grandes jogos, o Real Madrid vem jogando mal na temporada. Tá? Então não vejo esse favoritismo que a casa de aposta está colocando. Outro jogo, outra aposta que eu gosto bastante é do ambos marcam. Apesar do jogo passado no Bernabéu ter sido um 4-0, para mim o momento do Real Madrid, comparado com aquele, é melhor. Tá? É melhor. E como eu falei, a individualidade é muito forte. Por isso que eu vejo o Real Madrid marcando e eu vejo o Barcelona marcando também. Por isso que eu gosto desse ambos marcam, uma das apostas que eu vou estar fazendo. Obviamente, vou combinar com uns escanteiozinhos para poder subir essa odds, mas eu vejo com bons olhos, porque são duas equipes que vêm marcando muitos gols, né? A média de gols do Real Madrid é de 2,7, a média de Barcelona é de 3, ambos vêm sofrendo gols
na maioria dos jogos, né? Principalmente quando quando enfrenta grandes equipes. É só você pegar o Real Madrid contra a Atalanta, contra o Bayern de Munique, contra a Milan, contra o Borussia Dortmund, contra o Barcelona, sofreu gols, tá? E o Barcelona também sofreu gols, exceto contra o Real Madrid, mas sofreu gol do Borussia Dortmund, sofreu gol do Bayern de Munique, tá? Exceto contra o Real Madrid que não sofreu, mas nos outros vem sofrendo. Então, ambos marcam, eu vejo com bons olhos aqui. E aqui tá os jogos que eu vou estar acompanhando no ao vivo, né? Tem muitos jogos aqui, galera, por quê? A FA Cup, como eu falei, são jogos que eu não sei quais times que vai titular, qual time que vai reserva, e as odds são bem ruins, né? Você pega o Crystal Palace, tá pagando 1,30, que tá pagando até bem, né? Você pega um Tottenham pagando 1,17, você pega o Newcastle pagando 1,13, você pega o Ipswich que deve estar pagando bem 1,22, está pagando pouco. Então, assim, são jogos que tá pagando muito pouco, velho, muito pouco. Então, eu vou acompanhar no ao vivo para buscar oportunidade de odds melhores. Talvez a vitória, talvez o gol, né, no HT, talvez para empatar caso um time desse favorito tome o gol, né, talvez a vitória no primeiro tempo. Isso vai depender do que o jogo tá me entregando, beleza? Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar a aposta, é só você se cadastrar na casa e eu vou deixar o link da aposta pronta, que é só você clicar e fazer a aposta, beleza? Tamo junto, vamos pra cima, que Papai do Céu nos abençoe, que seja um domingo muito lucrativo para todos nós, tá?